nós vamos estar orando, né? Mas antes de nós orarmos, a pastora Adriana, cadê a pastora Adriana? Quer compartilhar um testemunho, né? Vem cá rapidinho. Então senta então, vem cá. Pastora Adriana, quer compartilhar um testemunho? A Laudiane está aí? Vem cá, a Laudiane também, quer compartilhar um testemunho também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esses milagres aconteceram na última campanha agora? Na campanha de milagre, né? Inclusive a nossa próxima campanha vai ser uma bênção de Deus, tá? Nós já vamos estar iniciando já a nossa próxima campanha. Você vai ter acesso ao material, vai ser uma bênção de Deus. Fala, pastora Adriana. Pai do Senhor, igreja. Na nossa última campanha, final da nossa última campanha, aconteceu algo tremendo, que essa aqui é a minha amiga Marilene, ela, lá de Colatina, ela veio morar aqui e ela está congregando com a gente. Tem quanto tempo? Não sabe, tem uns meses que ela está congregando aqui. E ela teve um problema um tempo atrás, que saiu um caroço atrás do ouvido dela, ficou muito grande, ela precisou operar esse caroço, fez biópsia, não era assim, maligno e tudo, graças a Deus, mas recentemente saiu do outro lado saiu. E ela teve aqui no domingo, final da campanha, eu levei ela no gabinete, a apóstola orou, a gente orou, clamou, e a unção que estava, né, que foi liberada pelos os milagres, né, o sobrenatural de Deus, quando ela voltou no outro dia, o caroço já tinha sumido. Eu saúdo os irmãos também com a paz do Senhor, irmãos, e para mim é motivo de muita alegria, porque eu falava com o Senhor assim, eu cheguei aqui triste, chorando, nos primeiros louvores eu já estava chorando, e a pastora Adriana perguntou, tudo bem? Aí eu mostrei a ela, porque ela era testemunha de que eu já tinha feito uma cirurgia aqui. Eu falei, Senhor, eu não quero mais passar por cirurgia. Se o Senhor tem projeto de me levar, o Senhor me leva, mas eu não quero passar por cirurgia. E ela falou assim, não. Quando eu falei com ela, ela falou assim, não, eu não aceito. A primeira palavra que ela falou comigo, eu não aceito. Aí eu falei assim, amém. E continuei chorando. Ela falou, a apóstola vai orar por você. E ela colocou a mão, ela sentiu o caroço. Não era um caroço que não dava para ver, não. Todo mundo via. Ela passou a mão, orou, sentiu o caroço, botou a mão no meu coração, orou. E aquilo eu descansei, irmão. Descansei, fui no médico, marquei um médico. E sabe que esses médicos pelo SUS, até hoje eu estou com a consulta marcada. Mas para a honra e glória do Senhor, eu vou chegar lá sem nada, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia! Muitos milagres o Senhor fez nessa campanha. Não só milagres físicos, né? Milagres na família, filhos que estavam presos, que o Senhor liberou lá o alvará de soltura, enfim, grandes milagres. Eu profetizei que nesse período de crise, o povo de Deus que é fiel ao Senhor no dízimo, nas ofertas, que é aliançado com a igreja, que a crise não iria alcançar você, né? E pelo contrário, eu profetizei crescimento nas empresas, profetizei promoções, e foi justamente o que aconteceu. Deus fez coisas tremendas, né? Já testemunhei isso para vocês. A igreja lá de Macaé tem aproximadamente lá quase uns 400 membros. Inclusive a pastora de Macaé, a pastora Elane está aí. Fica de pé, pastora Elane. Vamos aplaudir essa pastora abençoada. Esposo dela, pastor Dário Gonçalves, né? Está em Macaé. E, enfim, a igreja de Macaé, a maioria dos membros trabalha diretamente no ramo do petróleo, ou são funcionários da Petrobras, ou trabalham nas offshores, né? E para a honra e a glória do nome do Senhor, irmãos, olha, nós tivemos conhecimento que 40 mil pessoas foram mandadas embora lá em Macaé, né? Mas do Ministério Gileade não atingiu ninguém, irmãos. Isso é um milagre de Deus. Não atingiu ninguém. Pelo contrário, aqueles que chegaram na igreja de 3 meses, 4 meses para cá, desempregados, já estão trabalhando. Não, é impressionante.
já estão trabalhando, né? E aqui está a Laudiane, a paz do Senhor, Leidiane, a paz do Senhor, Leidiane. Tudo bem, minha filha? A paz do Senhor, igreja, tudo bem, a voz? Glória a Deus. Então, eu estava participando de um processo seletivo da Chocolates Garoto. Era um processo para um contrato. Eu já trabalhei dois anos de contrato pela Chocolates Garoto. E era um sonho meu ser efetivada, né? Funcionária efetiva da Chocolates Garoto. Eu já tinha feito a entrevista, eu já tinha feito os exames e a entrega de documentos para entrar como contratada. Um dia antes de eu passar pelo médico, que é a última etapa para entrar como contrato, a menina do RH me ligou e me ofereceu a vaga como efetiva da Chocolates Garoto. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou funcionária da Chocolates Garoto. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Era um sonho dela, né, ser efetivada. E Deus é maravilhoso, né? Ela estava compartilhando comigo que existe um número enorme de pessoas lá que sonham com essa efetivação, mas que as vagas são limitadas, né? E glória a Deus, a palavra profética te alcançou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Projeta para nós, João capítulo 14, versículo 1 em diante. Aleluia. Irmãos, nós usamos o Data Show justamente para dar uma velocidade, né? Para que vocês possam ter um acompanhamento online rápido, tá? Mas é necessário você sempre trazer um papel, um caderno, uma caneta, para que você possa estar anotando a ministração, para que durante a semana você possa estar ruminando a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, todos juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabeis para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feche os olhos em nome de Jesus. Quero chamar aqui o Vladimir, vem cá Vladimir. Vladimir vai estar orando. Vladimir é o nosso pastor lá de Guiné-Bissau. Estamos abrindo a nossa igreja em Guiné-Bissau agora em 2016. E você é o nosso convidado, amém? Para essa grande festa lá na África. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai que está no céu, toma conta dessa igreja. Toma conta dos seus povos. Cada dia a luta está ficando maior. E nós temos que prevalecer nessa luta, porque a vitória é a nossa. Toma conta dos apóstolos dessa igreja. Toma conta da vida do apóstolo, que nós sabemos que a vida dele é uma luta grande, é uma luta tremenda. Cuidar da igreja, cuidar dos povos é muito difícil. Venha consagrar a sua milagre em cima de nós e em cima dessa igreja. Que nos ajude a obedecer a sua palavra, a sua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém. Pode sentar. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Irmãos, essa mensagem nessa noite, ela vai ser
não somente uma mensagem, mas vai ter um pouco de ensino, né? Para que haja clareza para você nessa noite. Então nós vamos usar alguns versículos para que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Eu vou falar um pouco sobre o céu, né? E vou falar um pouco sobre como você ter uma vida vitoriosa nessa terra para vencer aqui e para também herdar a vida eterna. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos que quando a gente começa a falar do céu, tá? Falar de vida eterna, nós sabemos que muitas pessoas acabam não acreditando nisso, né? E acham que céu é uma ficção, céu é uma coisa abstrata, né? Céu é uma coisa da nossa mente, é um estado da mente. Mas deixa aberto para nós lá em João 14:1. Mas eu quero dizer para você que o céu existe. O céu existe. O céu não é uma ficção. O céu é uma realidade, não é um pensamento fantasioso, tá? Céu é um lugar real. E olha só o que o Senhor Jesus fala sobre o céu. Eu só vou fazer uma rápida introdução sobre o céu. Olha o que Jesus fala sobre o céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Para aí, deixa aí. Então você observa que Jesus está falando do céu. Ele está falando de morada. Então, subentende que se você tem uma casa aqui na terra, tá? Eu quero te dizer que não será diferente no céu. No céu você também terá uma casa, você terá uma morada no céu. Quem está falando isso é Jesus. Jesus que está nos ensinando, falando isso, tá? Uma casa, uma morada, não é uma ilusão. É uma casa tão real quanto a que nós moramos, tá? E esse negócio de céu é algo tão real, irmãos, que nós precisamos estar preparados para isso. Nós sabemos que a nossa vida, nós estamos aqui como um conto ligeiro, como diz a palavra de Deus. E a nossa média de vida, diz no livro de Salmo, capítulo 90, que a nossa média de vida é de 70 anos de idade. O que passa disso é cancerifado. Aqui mesmo tem um membro, que é a Andressa, que essa semana o Senhor recolheu o pai dela com 62 anos de idade. Cadê a Andressa? Cadê a Andressa? O Senhor recolheu o pai dela com 62 anos de idade, cheio de saúde, bem, né, trabalhando na igreja, servindo lá na igreja onde ele congregava, uma vida tranquila, abençoada. De repente, foi parar no hospital, fez alguns exames e do nada descobriu que estava com câncer no pulmão, que o câncer já tinha tomado todo o pulmão dele. Em 20 dias, o Senhor levou ele. 20 dias, 62 anos de idade. Novo, né? 62 anos de idade. E, então eu quero dizer para você que pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Eu sei que mais cedo ou mais tarde a sua senha vai chegar. Não adianta você estar debaixo das asas do seu pai, ou debaixo da cama, ou em qualquer lugar onde você estiver. Quando a sua senha chegar, meu querido, não tem jeito. Deus ele vai levar você mesmo. E eu te faço uma pergunta. O que você construiu no céu? O que você construiu? Porque o maior bem que você possa construir aqui na terra, a maior riqueza que você possa construir nesse mundo é o bem que você faz pelas pessoas. Essa é a maior riqueza que você possa construir aqui na terra. E Jesus ele disse, não construir tesouros nessa terra, mas construir onde? No céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, não consome. Então, irmãos, o céu é algo real, algo real. A Bíblia fala dos anjos celestiais, né? E os anjos, eles trabalham para aqueles que vão herdar a vida eterna, que somos nós. Então os anjos estão a serviço da igreja. Os anjos estão a serviço da igreja, tá? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, os guarda e os livra. Está lá no Salmo 34, fala isso, né? Então os anjos não é uma ficção,
não é uma coisa abstrata, não. Os anjos são reais. E os anjos de Deus são 2/3 que ficaram com Deus, que não se rebelaram contra Deus. 1/3 se rebelou contra Deus e seguiu Lúcifer. Lúcifer se tornou Satanás, o anjo das trevas, e 1/3 dos anjos vieram com ele. Diz a palavra de Deus que um portal no céu se abriu e eles caíram do céu, quebraram até a lei da gravidade, porque anjo, né, ele voa, né? E eles caíram. O negócio foi tão sério que eles caíram. E a palavra de Deus fala que Jesus viu isso. Jesus viu isso. Isso está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Projeta para nós. Lucas 10, 18. Respondeu-lhe Jesus, tá? Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E ali veio Satanás e veio 1/3 dos anjos com ele. E esses anjos hoje, eles se tornaram anjos das trevas. E qual é a função desses anjos? Junto com Satanás, destruir família, destruir a sociedade, tá? E, enfim, trazer todo um caos no meio da sociedade. Essa é a função desses demônios, desses anjos, tá? Porém, eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia para você. Para cada demônio existe 2 anjos de Deus. Então os anjos de Deus, a quantidade, são muito maiores. E os anjos de Deus são muito mais capacitados no Senhor para poder preservar e guardar a igreja. Mas nós só temos a proteção dos anjos, tá? Aquelas pessoas que temem a Deus, que andam com Deus, tá? Diz a palavra de Deus, aquele que o teme, o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor e os guarda. Então nós temos a proteção dos anjos de Deus. Você vai ver várias passagens na Bíblia, os anjos de Deus atuando lá, na época do rei Ezequias, que ele foi lá e enviou, Deus enviou um anjo, o único anjo, matou 185.000 soldados do rei Senaqueribe. Já no Novo Testamento, você vai ver o anjo Gabriel trazendo um recado para Maria, falando com José também, e você vai ver os anjos trabalhando, atuando o tempo todo no Novo Testamento. Diz a palavra de Deus que Pedro, quando estava preso, e Pedro ele seria apresentado para ser também decapitado, ele seria morto. Tiago foi morto alguns dias antes e Pedro seria apresentado para ser também morto. Diz a palavra de Deus que a igreja do Senhor estava orando, intercedendo, tá? E diz a palavra de Deus que um anjo foi lá na prisão, entrou na prisão onde Pedro estava. Tinha vários soldados guardando aquela prisão. E diz a palavra de Deus que o anjo acordou Pedro, está escrito na palavra, o anjo acordou Pedro e falou assim: Pedro, levanta, eu vim aqui para te libertar. E Pedro levantou, achando que aquilo era uma visagem, né? Mas era algo muito real. E aí Pedro está caminhando, saindo já da prisão já, e o anjo foi tão assim, tão cuidadoso, que o anjo chega para Pedro e fala assim: Pedro, volta lá, cara, você esqueceu sua sandália, pega a sua sandália. Aí Pedro vai lá, pega a sandália dele e sai da prisão com a cabeça erguida junto com o anjo, e os soldados que estavam guardando a prisão não viram eles. E Pedro vai no local onde a igreja estava orando. Quando Pedro chega lá, a igreja estava orando: Senhor, envia um anjo lá para salvar Pedro, envia um anjo para tirar Pedro. De repente Pedro fala assim: Deus já enviou o anjo, já estou aqui já. Então isso é algo muito real. Os anjos de Deus, eles existem e eles trabalham para aqueles que vão herdar o que é a salvação, a vida eterna. Os anjos de Deus são algo tão poderoso, que diz a palavra de Deus que Jesus, quando ressuscitou, Jesus foi ao encontro dos apóstolos com o corpo glorificado para trazer as últimas instruções para os apóstolos. E Jesus chega para eles, para os apóstolos, traz as últimas instruções e conforta o coração deles, reanima o coração deles e fala para eles: olha, agora vocês vão dar continuidade à minha missão e eu preciso voltar para o Pai, porque o Pai vai estar enviando o Consolador, o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que quando Jesus termina de falar, Jesus foi subindo. Olha aqui para minha mão aqui, ó. Jesus foi subindo e todos eles viram Jesus subindo. Chegou um momento que Jesus entrou numa daquelas nuvens e desapareceu. Quando Jesus desapareceu, eles ainda assim, ó, desce 2 anjos do céu.
Puf, desce 2 anjos dos céus. Onde está escrito isso? Atos capítulo 1. Vamos ver comigo, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, fala, enquanto Jesus subia, todos eles atentos, acompanhando Jesus subindo, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Fala, glória a Deus. Esses anjos estão comigo também, lá na minha casa, no meu trabalho, quando eu saio de casa. São esses anjos que me livram de todo mal, dos laços, me livram da bala perdida, do homem sanguinário. São esses anjos que estão cortando os laços todos os dias ao meu favor. Você recebe essa palavra? Amém? Desceram 2 anjos de branco, versículo 11. Olha o que os anjos falaram. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Diga para o seu irmão, isso é forte. Isso é forte. Então, irmãos, o mundo espiritual é algo muito real. E o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, 20, que nós temos uma pátria. Vamos ver comigo todos juntos. Filipenses 3, 20. Vamos ler comigo todos juntos. A nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu falei só um pouquinho do céu para você, só um pouquinho, só para você ter uma rápida noção, tá, sobre o céu. E o céu, ele é tão real que o nosso Pai está no céu. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 6,9. Vamos ler comigo todos juntos. Mateus 6,9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está onde? No céu, irmãos. O céu é real. Nosso Pai está onde? No céu. Olha que coisa tremenda. Agora, nós fizemos um seminário de cura interior. E quando você começa a falar de cura interior, você precisa separar o corpo, a alma e o espírito, senão você não vai entender. Então nós somos tridimensional. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O que é o nosso corpo? Tá? O nosso corpo, ele é somente uma carcaça. Ele não toma decisão. Não toma decisão. Mas ele gera sensação de necessidade. O que o seu corpo necessita? De comer, né? O seu corpo necessita de comer. Então você tem que almoçar, você tem que jantar, tomar café, né? O seu corpo, ele sente frio, ele sente calor, né, Cláudio? O seu corpo sente calor, o seu corpo sente cansaço, o seu corpo sente necessidades fisiológicas, sim ou não? Isso está onde? No corpo. E a nossa alma? A nossa alma é o centro de decisão do homem carnal, tá? O centro de decisão do homem carnal. Inclusive, diga para o seu irmão, do crente carnal também. Tá? O que a alma busca, irmãos? O que a alma busca? A alma busca a satisfação do eu. Por isso que quando você entrega a vida para o Senhor Jesus vem para destronar o seu eu e trazer uma visão cristocêntrica para você colocar Jesus no controle da sua vida, colocar Jesus como a pedra angular da sua vida, Jesus para conduzir sua vida. Então a sua alma, ela busca a satisfação do eu, o reconhecimento, isso é tudo coisa da alma. A alma, ela precisa ser reconhecida, a alma busca poder, a alma busca segurança emocional, tá? A alma busca sabedoria terrena, porque o cara tem que ter conhecimento, tem que buscar conhecimento para provar que sabe mais, para poder, né, ser melhor do que o outro. Então ele
ele busca isso, ele tem essa fome por isso, tá? A alma busca riqueza e a alma busca prazer. Isso tudo tá na alma. Isso tudo está na alma. O Espírito é o centro de decisão do homem espiritual. Repete comigo. O Espírito é o centro de decisão do homem espiritual. Fala, o Espírito é o centro de decisão do homem o quê? Do homem espiritual. Olha só, o Espírito só se sacia tendo relacionamento com Deus. O Espírito tem que ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. O Espírito é a fonte de fé e de poder, tá? A alma não tem fé. A alma não tem poder. Onde você vai exercer a fé é no Espírito. Onde você vai exercer o poder é no Espírito. Onde você vai alcançar as vitórias em Deus é no Espírito. Você está sendo ministrado nessa noite, não na sua alma, mas no Espírito. Então, quando o seu Espírito é ativado, quando você recebe a palavra profética, tá? É um efeito cascata, tá? Você recebe do Espírito de Deus, passa pelo seu Espírito, cura a sua alma, liberta a sua alma e traz vida para a carcaça humana, que é o seu corpo. É um efeito cascata. Então, passa pelo Espírito, lava a alma e toca onde? Vai atingir o quê? O seu físico. Uma alma doente vai refletir no físico. Observa que a maioria das pessoas que desenvolve a célula, né? O câncer, você observa, são pessoas com ressentimento, são pessoas amarguradas, são pessoas doentes de alma. Então, elas têm uma tendência maior para poder desenvolver o câncer na vida delas, porque ela está com a alma doente e vai atingir o quê? O físico. Vai atingir o físico. Então, trazendo para vocês essa explicação da alma, do corpo e do espírito, tá? E o espírito é onde tem a fonte de fé, de poder. O espírito do homem, repete comigo, o espírito do homem, sem o Espírito de Deus, está morto e vivo para as trevas. Agora eu quero mostrar para vocês, tá? Deus, Ele fez o homem. Vamos lá no homem agora, tá? Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez o homem do pó da terra, do barro vermelho. O homem veio do barro vermelho. Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que existe uma porcentagem muito grande de argila no nosso corpo, na nossa estrutura, uma porcentagem de argila. Por isso que você se alimenta, tá? E o seu alimento vem da onde? Vem do céu, físico não, vem da terra. O seu alimento vem da terra. E você não rejeita esse alimento que vem da terra. Por quê? Porque você também veio da terra. Você faz parte da terra. Você é o barro vermelho. Você veio dessa terra. A Bíblia fala que Deus, quando criou todas as coisas, criou, né, os céus e a terra, criou a galáxia, criou os seres viventes. Na hora que Deus vai criar o homem, Deus não vai criar através da sua palavra. Deus vai criar através das suas mãos. Olha que coisa tremenda. Deus agora vai pegar o barro vermelho. Vai pegar o barro vermelho e vai fazer um boneco. Paf, o homem. Fez um homem. Porém era só um boneco. E Deus olhou para esse boneco, viu que era a imagem, a sua semelhança. Agora Deus vai soprar sobre o homem o espírito de vida. Vai soprar o espírito de vida. Observa que esse homem, ele não nasceu através de um ato sexual. Ele não nasceu através de um ato sexual. Esse homem
ele foi feito pelas mãos de Deus. E agora um boneco, preste atenção, um boneco. Só que esse boneco não tinha vida. Pensa num boneco, só estrutura. Depois que Deus fez essa estrutura, Deus fez assim no boneco. Soprou. Nisso que soprou, o boneco fez assim. Agora esse homem é Adão. Adão. Deus vai dar uma ordem para esse cara. A ordem que Deus dá para ele, dá no espírito dele. Porque Adão ainda era puro. Adão, ele não era governado pela alma. Adão era governado pelo espírito. Ele era governado pelo espírito. Ele não era governado pela alma. Deus dá uma palavra para ele. Olha o que Deus fala para ele. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Vai anotando aí. Vamos ler comigo. Ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Olha aqui, Deus deu uma palavra para Adão. E a palavra que Deus deu para Adão não foi para a alma dele, foi para o espírito. Adão era puro, Adão andava em espírito. Deus deu uma palavra de Deus para ele. Diga para o seu irmão: Deus já te deu uma palavra? Se Deus te deu uma palavra, obedeça a Deus. Se aproprie dessa palavra, porque Ele vai honrar essa palavra na sua vida. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre. O que você precisa fazer é só obedecê-lo. Então, quando eu converso com um membro e ele vem desabafar comigo, falar alguma coisa, ou até tomar alguma decisão, uma mudança, enfim, fazer qualquer coisa séria que vai mudar a estrutura da família, enfim, qualquer mudança séria na vida dele, primeira coisa que eu pergunto: Deus te deu uma palavra? Porque se Deus te deu uma palavra, meu amado, nem eu posso mudar isso. Você tem que obedecer. Agora, se não foi Deus que te deu a palavra, vai ter consequências isso daí. Deus deu uma palavra para Adão. Então Adão tinha que se apropriar dessa palavra. Mas diz a palavra de Deus que Satanás já estava na terra. Satanás vai lá no jardim do Éden e chega para Adão e fala assim: Adão, eu tenho uma nova palavra para você. Quem te disse que você não pode comer disso daí? Pode sim. Sabe por que Deus te deu essa palavra? Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você desenvolva. Ele não quer que você seja grande. Ele está querendo te controlar. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra que eu tenho para você não é para o seu espírito, não é para a sua alma, para gerar grandeza na sua vida, para despertar algo grande na sua vida. Você vai ser grande, cara. Mas para você ser grande, você vai ter que comer daquela árvore que Deus falou que você não pode comer. Ele vai receber uma palavra onde? Na alma. Prazer. O eu. Ser grande. Construir alguma coisa. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Fala assim: olha, Deus não te chamou para você construir torres. Todos aqueles que querem construir uma torre, vai despencar lá de cima. Deus te chamou para você construir altares. Altares de adoração. Altares de sacrifício. Você recebe essa palavra?
Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Adão deixa de seguir a palavra que recebeu no Espírito, para seguir a palavra que recebeu na sua alma. E ele vai lá agora e vai obedecer a Satanás. E diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos ler comigo todos juntos. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele também comeu. Olha aqui, quem come primeiro é ela. Mas quem recebe a palavra de Deus foi ele. Então, na verdade, quem tinha que preservar a esposa era Adão. Quando Adão não está na posição para preservar a família, a esposa, tá? O diabo vem para atingir o que é a mulher. Olha o que acontece, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si o que? Aventais. Para quê? Olha só, quando eles estavam em espírito puro, eles andavam pelados e não tinha problema nenhum. Não tinha maldade nenhuma nisso. Eles estavam em espírito, na pureza de Deus, na ordem de Deus, no governo de Deus. Quando ele recebe uma palavra de Satanás na alma, e ele cai, nesse exato momento, você observa que o espírito que controlava a alma, que controlava o corpo dele, foi destronado. E quem tomou o controle de Adão foi o seu intelecto. Olha só. Agora ele vai exercer o seu intelecto. Espera aí, calma. Opa, estou pelado. Correram rapidinho lá e se cobriram. Isso é o quê? Uma atitude do intelecto. Você vê nitidamente que o espírito foi destronado e quem tomou o controle foi o quê? O intelecto. O intelecto. Agora, presta atenção. Você e eu, você traz na sua estrutura, eu trago na minha estrutura a imagem desse primeiro Adão. Esse Adão caído. Esse Adão que desobedeceu. Nós trouxemos em nós a imagem desse primeiro Adão. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o seu espírito, em fração de milésimo de segundos, o seu espírito, ele é recriado, regenerado. Você deixa de ser criatura, passa a ser filho de Deus no mundo espiritual. Olha que coisa tremenda. E agora você recebe a imagem do segundo Adão na sua vida. Então agora você tem na sua estrutura a imagem do primeiro Adão, que é a sua estrutura carnal, o barro vermelho. Mas agora, depois que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você recebe também a imagem do segundo Adão. A imagem do segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele falhou. Deus teve que enviar o segundo Adão. Diga para você, irmão, se nós não estivéssemos, através do amor de Deus, recebido o segundo Adão, hoje, eu e você, estaríamos debaixo de trevas, com o primeiro Adão, sem poder fazer nada.
Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos ler comigo. Todos juntos, vamos ler, igreja, todos juntos, para que vocês possam entender. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, ele é terreno. O segundo homem é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Para aí, vamos ler comigo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Fala, isso é forte. Agora você tem que decidir qual é o Adão que você vai querer seguir. Estão todos os dois aí dentro de você. Um Adão quer fazer a vontade da alma, os prazeres do mundo, o pecado, a vaidade, as coisas evasivas desse mundo, é atraído pelas coisas do mundo. O primeiro Adão, ele acha que vai ficar aqui para sempre. Ele é terreno, ele é agarrado com as coisas materiais. O cara está morrendo lá no hospital, o médico falou: você só tem 10 dias de vida, e o cara está preocupado lá, quanto que eu tenho na minha conta, vê aí, vê se vai diminuir meu saldo, vê os meus bens, vê o... Esse é o Adão terreno. O Adão terreno, ele está preocupado com status. O Adão terreno, ele está preocupado em ter, com posses. O Adão terreno, ele só está preocupado com as coisas desse mundo. O Adão terreno, ele está preocupado em construir torres, ele está preocupado com o seu eu, satisfazer o seu eu, a sua imagem. Esse é o Adão terreno. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele não se preocupa com as coisas de Deus. Ele não prioriza o reino de Deus. Ele não prioriza as coisas do Senhor. E o Adão celestial, ele veio do céu. Ele quer que você passe por essa terra sendo vencedor, conquistador, deixando um legado na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em todas as áreas. Mas ele sabe que ele precisa ser vencedor, mas ele sabe que não pode colocar o coração dele em nada nessa terra, porque ele já está indo para o céu. Porque ele tem a imagem do segundo Adão. Isso é algo muito claro para ele, muito real para ele. Ele tem gravado nos olhos dele a eternidade. Ele tem essa visão. Vamos falar um pouco sobre o segundo Adão para nós finalizarmos. Jesus, esse segundo Adão, mesmo ele vindo do céu, ele também tinha uma estrutura humana. E esse segundo Adão também não foi gerado através de um ato sexual. Mas ele não podia falhar. Porque como o primeiro Adão falhou, esse segundo Adão, ele não podia falhar. O segundo Adão é o resgatador. Diga para o Senhor, o segundo Adão é o resgatador. Fala, você tem o primeiro, que é um vacilão. Mas o segundo que está na sua vida, ele veio para consertar, para te botar de pé, para te restaurar, para te potencializar, para te capacitar, para te encher do Espírito, para fazer você ser um vencedor.
É isso que o segundo Adão fala. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa ser cheio do segundo Adão. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio da glória de Deus. Você precisa andar como o segundo Adão andou, fazendo a vontade do Pai, buscando a vontade do Pai, sendo doutrinado pelo Pai. João 5, verso 30. João 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Nós estamos falando de Jesus, o segundo Adão. O próprio Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Diga para você, aí está a diferença. O primeiro Adão, ele quer a vontade carnal, a vontade humana. Mas o segundo Adão, ele quer fazer a vontade de Deus. O segundo Adão, ele sabe que sem Deus ele não pode fazer coisa nenhuma. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir, irmãos. Mais forte, mais forte, mais forte. Irmãos, o Pai, Ele tem prazer em te abençoar, em nos abençoar. Ele é Pai, Ele tem paternidade. Ele só quer que você esteja alinhado com a palavra dele, guardando os seus preceitos, para que você possa alcançar as promessas de Deus. Porque se você não estiver cheio do segundo Adão, você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar em várias áreas da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai virar as costas para o seu pai. Eu estou falando isso por experiência própria. Quantas pessoas que chegam na igreja quebrada, arrebentada, sem nada, começa a prosperar, tem um carro, tem uma casa, tem um novo emprego, Deus começa a abrir as portas, daqui a pouco você vai procurar o irmão, sumiu. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Olha só o que o Senhor fala. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que outros povos. Vamos ler todos juntos? Não, Deuteronômio 8, 7 não, é 8, perdão, 8, 7. 8, 7. Vamos ler comigo. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa terra boa. Fala, Deus tem coisa boa para você. Fala, é bênçãos. Ele tem coisas boas. São bênçãos para a sua vida. Que bênçãos são essas? Terra de ribeiro de água, fonte de nascente, que brota nos vales e nos outeiros. Versículo 8. Terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de azeite, oliveira, terra de mel. Versículo 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Versículo 11. Agora, diga para você, Deus tem tudo isso para você. Mas Deus tem uma palavra para você. Quando Ele te colocar nessa terra, você tem que guardar os mandamentos dEle. Você tem que guardar as palavras dEle. Você não vai botar a mão na bênção e correr lá para o barzinho tomar chopp, não.
Você não vai botar a mão na bênção, comprar um carrão, tá? E celebrar no lugar errado, não. O carrão é para levar a sua esposa, seus filhos para passear, tá? O carrão é para dar uma carona para o seu irmão, tá? O carrão não é para levar a amante, a secretária, né? O carrão não é para isso, não é para isso, não, tá? Deus, Ele te colocou na terra. A terra para que você possa viver como o segundo Adão, debaixo de bênção, debaixo de unção, debaixo de graça. Então, uma terra maravilhosa. Agora, porém, Ele fala: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus. Diga para o seu irmão: você precisa se lembrar da onde Deus te tirou. Todos os dias você precisa se lembrar da onde Ele te tirou. Você não tinha nada, você era uma ovelha desgarrada, você estava em trevas, perdido, sem direção. Ele te tirou dessa situação e trouxe você para ter bênçãos, lugar de bênçãos. Então agora você precisa se lembrar do Senhor, e não só se lembrar, você tem que estar acorrentado aos pés da cruz e ir ali junto com Jesus. Diga para você, irmão, o lugar mais alto que você tem que chegar é aos pés da cruz. Se você estiver aos pés da cruz, Jesus vai levar você aos maiores níveis de conquistas desse mundo. Não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido, depois de teres sido promovido, enriquecido, né? Estares fartos, depois de teres edificado boas casas, apartamentão de frente para praia, cobertura, sítio, casa de praia, barco, enfim, tudo do bom e do melhor, tá? Boas casas, estares morando nelas. Depois de se multiplicar as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro. Sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração. Fala: ai meu Deus do céu. Todos aqueles, quando Deus abençoa, eles viram as costas para Deus, se ensoberbece. Irmãos, soberba não é uma atitude, é um nível. Tem pessoas que chegam no nível de soberba que só Deus amassando o cara, fechando as portas, pisando, botando liquidificador, sacudindo o cara, quebrando, para o cara voltar. Senão não volta. Senão não volta. Diga para o seu irmão: Deus, Ele trabalha da seguinte forma. Primeiro Ele te dá um aviso, envia um profeta, usa o seu pastor, usa o apóstolo, dá um tapinha nos seus ombros. Depois de Deus ter feito tudo isso, e Ele vê que não deu certo, Ele vai enviar uma Scania, uma carreta, e vai passar por cima de você, cara. Mas diga para você: mano, mas não é para te matar, não. É para quebrar e para te levantar novamente. Aplauda o Senhor. Oh, meu Deus. Meu Deus, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Jesus, afasta essas carretas, em nome de Jesus. Envia o anjo Gabriel aí, Pai. Não será necessário. Faz assim, ufa. Mas algumas carretas já passaram, né?
O segundo Adão, ele busca a vontade do Pai. O segundo Adão, ele anda em espírito. O segundo Adão, ele prioriza o espírito. Ele sabe que precisa alimentar o seu físico, mas primeiro ele alimenta o seu espírito. João 4, versículo 31 em diante. Vamos ver. João 4, 31 em diante. Entre mentes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come Jesus. Tem aqui uma picanhazinha, uma muquecazinha aqui, come Jesus. Jesus, eu estou agora orando, estou jejuando, eu não posso comer agora. Depois a gente come, agora não. Versículo 32. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós ainda não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Diga para o seu irmão: o segundo Adão, ele prioriza o alimento espiritual, porque ele sabe que ele, se ele estiver forte espiritualmente, ele vai prevalecer. E depois os anjos virão para trazer uma moqueca para servir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até uma moquequinha depois dessa mensagem eu quero. Oh, meu Deus. Pirãozinho. Aleluia. Mas o problema todo é que o primeiro Adão, ele não quer nada do céu. Ele quer moqueca todo dia, picanha todo dia, churrasco todo dia, noitada todo dia. Aí não dá, querido. Aí não dá. João 8:38. O segundo Adão, ele só fazia aquilo que ele aprendeu do Pai. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler. Eu falo de que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também ouviste de vosso Pai. O segundo Adão só faz aquilo que o Pai manda. Ele é doutrinado, tem uma direção, tem um foco, tem uma meta, tem uma direção. Tem um foco, tem uma direção, tem uma meta. Agora, para nós finalizarmos, repete comigo, fala: em Adão, o primeiro Adão, nos tornamos pecadores e transferimos nossa central de decisões do espírito para a alma. Mas no segundo Adão, temos o caminho da restauração, da restituição e do governo de nossa vida pelo Espírito. Pelo Espírito. Por isso que Jesus falou assim: olha, a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Diga para você, irmão, o segundo Adão, ele está sempre pronto. Ele é palpador da obra. E ele só vai te conduzir a caminhos de vitórias, a caminhos de conquistas. E o que você precisa fazer então, para você se fortalecer no segundo Adão? João 15:3. Você precisa se lavar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. A palavra, ela vindo no seu espírito, ela vai te lavar, ela vai te fortalecer, ela vai lavar a sua alma. João 17:17. Vamos ler comigo. João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabe que no mundo, o mundo, ele fala que nós estamos errados. E o mundo está o quê? Certo. O segundo Adão, ele anda na contramão do mundo. Completamente diferente.
o mundo vai para um lado e o segundo Adão vai para o outro. Diga para você, mas o caminho do segundo Adão é a porta estreita. Esse caminho é caminho de conquistas, de realizações, de vitórias e de vida eterna. Amém? Vamos lá. O segundo Adão que você traz em você, ele leva você a você se tornar uma pessoa espiritual. Ele ativa o seu espírito. Você precisa estar ativado no espírito. Por quê? Porque a sua alma, quando você não quer orar, quando você não quer jejuar, quando você não quer ler a Bíblia, é a sua alma. Agora, fala para a alma, vamos para o cineminha. Alma, estou pronto. Vamos jogar um futebolzinho. Alma, né? Vamos tomar uma cervejinha. A alma tá pronto. Vamos tomar um vinhozinho, a alma tá pronto. Esse negócio de cervejinha, de vinhozinho, depois a gente conversa. Deixar para outra aula. Então, irmãos, a alma, ela está pronta para os prazeres da carne. A alma, ela vai satisfazer os desejos da carne. E o espírito vai satisfazer o desejo do espírito. Gálatas 5, versículo 16. Vamos ler comigo todos juntos. Gálatas 5, 16. Vamos ler. Digo, porém, andai pelo espírito e não haver de cumprir a vontade do primeiro Adão. Porque a carne luta contra o espírito. Quer dizer, o primeiro Adão luta contra o segundo Adão. E o espírito contra a carne. E este o que? Se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Para aí. Diga para você, você tem que decidir hoje. Qual é o Adão que você quer ser? Você tem que decidir hoje. Qual é o Adão que você quer ser? Tá? Carregar o Adão, já é um sacrifício carregar o Adão. Porque o Adão é só a graça. Adão murmura, Adão reclama. Adão, quando está sem dinheiro, o mundo acaba para Adão. Primeiro Adão. O Adão, ele não sabe lidar com as lutas da vida, com as dificuldades da vida, com as perdas da vida. O primeiro Adão não sabe lidar com morte. Só o segundo Adão. O problema é que você quer viver como o primeiro Adão, mas na hora das provas você quer ser o segundo Adão. Diga para você, irmão, você tem que ser o segundo Adão em todo momento. Você tem que estar cheio de Deus todo momento. Porque quando a prova vier, você já está preparado. Quando a prova vier, você já está preparado. Você está cheio de Deus. O apóstolo Paulo fala, Efésios 6,18. Vamos ler comigo, Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no segundo Adão. Orando em todo tempo no Espírito. Onde você traz a imagem do segundo Adão, está no seu espírito. A imagem do segundo Adão está no seu espírito. A alma não ora. A alma não tem fé. A alma sente medo, angústia, depressão. Quando chegar no céu, se encontrar Adão lá, eu vou dar uma surra nele. Que prova que ele nos colocou. Meu Deus do céu. Diga para você, irmão, hoje você vai subir e julgar esse cara aí. Esse primeiro Adão, esse cara, barro vermelho, ele tem que ser somente um barro na sua vida. Para que o segundo Adão do céu possa governar a sua vida. Fala, você é um homem do céu na terra. Você é uma mulher do céu na terra. Você veio em espírito para essa terra e vai voltar em espírito para o céu. Aleluia! Olha só.
Então, está falando que o Adão tem que orar o tempo todo, o segundo Adão tem que orar o tempo todo em espírito, no espírito. Judas 1:20. Judas 1:20. Judas passou perto. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no barro vermelho. Orando no barro vermelho. Orando em espírito. Onde está a imagem do segundo Adão? Está onde? No espírito. E no espírito você tem que orar em... O que é orar em espírito? Que? Ah, é? Diga para Satanás que ele já perdeu. Xarabandari, cantarabandari, anda lá, balá, xarabandari, cantarabandari, cantarabandari, cantarabandari. Que? Meu casamento, meus filhos? Fala para ele que ele não vai tocar em nenhum deles. Xarabandari, cantarabandari, anda lá, balá, xarabandari, cantarabandari, cantarabandari. O que? Demissão. Fala para o diabo que está abrindo uma nova porta. Xarabandari, cantarabandari, anda lá, bandari, cantarabandari, anda lá, bandari. Obra de feitiçaria, de macumbaria. Fala que se o pai de santo não se converteu, eu vou orar para Deus tirar ele dessa terra. Xarabandari, cantarabandari, anda lá, bandari, cantarabandari. Ora em espírito! Ora em espírito! Ora em espírito! Fale em línguas! Edifica a sua vida! Fortaleça a sua fé! Capacite o segundo Adão! Seja cheio do Espírito Santo de Deus! Ah, chacatarabandarianda labandaie. Primeiro Adão é covarde. O primeiro Adão é covarde, ele é frouxo, insubmisso, rebelde. O primeiro Adão é a alma, se levanta contra os seus líderes, se levanta contra Deus. O primeiro Adão, ele tem tudo isso na vida dele. O segundo Adão, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir. Diga para o seu irmão: o maior ministério de Deus na vida de um homem não é pregar, não é fazer sinais e maravilhas. O maior ministério na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sabe qual é? Em primeiro lugar, é servir. Fala, é servir. É servir. Esse é o maior ministério. Tem pessoas que chegam numa posição que já não quer servir mais. Já não quer servir mais. Diga para você, irmão, o segundo Adão, ele nos ensina a sermos humildes, a sermos servos. O segundo Adão, ele se despojou da sua glória, de toda a sua riqueza. Ele se humilhou para nos servir, lavar os nossos pés. Nós temos que aprender com ele. Nós trouxemos em nós, no nosso espírito, a imagem do segundo Adão. Se você quer ser um vencedor, aprenda a servir. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem para aqueles que trazem no seu corpo a sua imagem do segundo Adão. Ele dá uma ordem. Mateus 10, 22. Olha o que Jesus ele diz. Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Querido, você vai morar num prédio. Basta as pessoas saberem que você é cristão.
que as pessoas começam a te perseguir. É incrível isso. Mas isso é espiritual. Sabe por quê? Diga para o Senhor, isso é espiritual. Não tem jeito. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Diga para o seu irmão, só aqueles que andam em espírito, cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus, irão perseverar na família, no ministério, na sua vida espiritual, e vão perseverando, vão se arrastando, vão prevalecendo, porque eles têm uma ordem no seu espírito. A ordem é no nosso espírito. Jesus fala isso em Mateus 10, 22 e repete isso em Mateus 24, 13. No mesmo livro de Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, diga para o seu irmão, querido, você veio hoje aqui para a igreja, não acabou ainda não. Amanhã você tem que trabalhar, acordar cedo. Se você faz uma marmitinha, já vai preparar sua marmitinha hoje à noite. Durante a semana vai se preparar para ir para o encontro, né? E você vai ter que fazer isso até o fim. Diga para você, mas esse fim não é muito longo não. Ele está chegando. Até o fim. E diga para você, irmão, e eu profetizo que você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai morrer no processo. Você não vai morrer no deserto. Porque aqueles que são chamados pelo Senhor, os escolhidos de Deus, são cheios do Espírito Santo. Os escolhidos de Deus irão até o fim. Os escolhidos de Deus irão até o fim. Aplauda o Senhor. Para nós finalizarmos, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo são várias pessoas que morreram, artistas, pessoas famosas e pessoas até mesmo admiradas por muitos aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Um dia todos nós teremos que morrer. Mas será que essas pessoas morreram só no primeiro Adão ou morreram em segundo Adão? Que se essas pessoas morreram no segundo Adão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, nós vamos estar em paz, porque nós vamos encontrar com ela lá no céu. Mas se elas não morreram com Deus, diga para você, irmão, nós não vamos encontrar com elas no céu. Coloca o vídeo para nós. Apaga as luzes. A equipe de louvor já pode vir para cá.